Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Celi Machado. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo das virtudes e dos vícios, né? Como a gente viu, sem desenvolver virtude, a gente não vai conseguir muita coisa, não. Né? Porque a gente vai continuar do jeitinho que a gente vem sendo, né? Se a gente não fizer um esforço para melhorar um pouquinho. E haja esforço, hein? Porque virtude não é fácil de se alcançar, né? Fosse fácil, todo mundo teria, né? Seríamos todos virtuosos, né? Mas não é. Então, nós paramos nesse slide aí, um pouquinho antes aqui, a gente vai ver que foi o que gerou aquele lá, né? Quando Kardec perguntou se à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, né? Qual o indício mais característico da imperfeição? Então a resposta foi essa aí, o interesse pessoal. E a gente comentou isso na semana passada, foi nosso comentário, né? O último slide que a gente comentou, a gente só leu esse aqui, e vimos que realmente tudo está no interesse. Se a gente for observar, todas as contrariedades, as contendas, as brigas, as divergências, tudo é por conta do interesse pessoal. Raramente a gente vê uma discussão, alguma coisa, para beneficiar o outro, né? Quase sempre é para nos beneficiar. Eu achei até interessante que eu estava num restaurante com a família, comemorando o aniversário de um familiar, e estavam presentes lá dois primos da minha mãe, ela, né, prima da minha mãe. Ele está com 82, ela está com 80. Eles não tiveram filhos e foram pais dos sobrinhos, né, envolvendo tantos afilhados também que eles ganharam. Mas eu achei interessante que eu nunca vi os dois discutirem nada, né? Assim, nunca. Eles dormem de mãos dadas. Eles dormem de mãos dadas. Aí eu tô vendo aquela coisa, não, você não... Aí eu falei assim, eu tô vendo uma briguinha. Aí eles, está. Por quê? Eu falei para ela me dar a taça dela, que já está com esse gelinho que já está derretendo, porque o garçom vai trazer uma, outra, com gelo direitinho, que eu quero que fique com ela. E ela quer que eu fique com a taça que ele vai trazer com gelo sem derreter. Eu falei, vocês estão brincando? Não, a gente não está discutindo, a gente só... Eu quero que ela tenha aquela taça com gelinho que não derreteu ainda, para não ficar aguado o refrigerante dela. Eu falei, o seu pode ficar aguado. Ele falou, não, ele vai levar e vai trazer outro para mim. Mas ela, eu quero que seja servida primeiro. Olha, eu achei tão bonitinho que eu falei, gente, eles estão brigando para o outro ficar com o melhor, né? Numa coisa, não resta dúvida que realmente é um amor transcendental, é amor incondicional que eles desenvolveram, que é o ideal, né? É lindo, mas são raros, né, esses acontecimentos, porque na maioria das vezes a gente fica brigando para ter o melhor, né? Para nós. É o interesse pessoal que sempre afeta muito a vida da gente. E tudo que acontece, tudo que está acontecendo no mundo, os nossos problemas dentro da nossa casa, né, também, os conflitos familiares, tudo é gerado por conta do interesse próprio. Porque a gente está muito bem, a gente vive fazendo as coisas, tem que fazer, ajudando aqui, ajudando ali. Agora, basta tocar na nossa ferida, que aí
o discurso muda. Eu vou ter que tirar isso daqui, que ele está puxando a roupa para cima. Eu vou botar na mesa, porque eu tenho aqui, não preciso sair daqui da mesa, né? Senão está me dando um desconforto. Estava me incomodando, porque estava indo para lá. Daqui a pouco eu estava com isso aqui. Ele pesa e não tem bolsa, esse vestidinho é leve. Bem, aqui, nesse slide, vem mostrando por que acontece isso. Nós somos tolerantes, a gente quer ajudar o outro, a gente vai fazendo, mas até o ponto que começa a ferir o nosso interesse. Quando começa a ferir o nosso interesse, quando começa a nos atrapalhar, aí o nosso discurso já muda, a nossa atitude já é outra, né? As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Quer dizer, o objeto, ele não é todo de cobre, né? É igual esses móveis que às vezes a pessoa compra, é lindo, né? Mas não é madeira pura. Aquilo está revestido daquela folha fininha, ou seja, e nem é também da madeira que eles dizem ser, né? Aquilo ali é uma coisa finíssima. E qualquer coisinha que bate, né? A laca, por exemplo, a laca é lindo, né? O móvel de laca é maravilhoso, né? Aquele tratamento que eles dão, que ele fica vitrificado, ele parece uma gelatina, né? A gente olha assim, é maravilhoso o móvel. Qualquer toque quebra, né? Então é aquela panelinha esmaltada que vive cheia de pontinhos escuros, porque bateu, quebra. E é assim que nós somos, na verdade. Por quê? O material todo não é aquilo. Não é só aquela capinha. É um revestimentozinho. E é isso que os espíritos falam aqui, né? As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Tocou, já cria aquela feridinha que vai dar problema para a gente, né? Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Então, nós somos iguaizinhos a esses objetos assim, revestidos, né? Se a gente manda fazer um móvel para a nossa casa de madeira mesmo, sem colar nada em cima, um móvel enceradinho, né? Que é bonito e tudo, ele pode tocar, pode botar um copo, vai marcar aquele copo, vai fazer uma manchinha ali, né? Mas não vai arrancar pedaço, né? Não vai sair pedaço, não vai sair farpa, não vai sair nada, não vai machucar, a menos que bata, né? Lógico, é diferente, mas assim, só encostar, como acontece nos outros, às vezes a vassoura bate no cantinho assim, arranca um pedaço do revestimento ali, daquela capinha que eles colocam tão fininha, né? E nós somos assim. Ainda não somos feitos daquela matéria boa, né? Qualquer coisinha é o bastante para a gente tirar a máscara e mostrar quem na verdade nós somos. Aí o discurso é completamente diferente. A gente ajuda até o momento em que não nos atrapalha. Então, isso é o interesse pessoal, impedindo que a gente faça o trabalho de compaixão, de solidariedade, de caridade no seu sentido verdadeiro, que é auxiliar o outro pelo simples propósito de ajudar, sem olhar a nossa perda, sem olhar o que estamos gastando com isso. Nós queremos auxiliar o outro, fazer o bem sem ostentação, pelo simples propósito de ajudar. Então aí o nosso interesse não conta. Muitas vezes a gente tem que ferir o interesse pessoal para poder ajudar alguém. Isso é natural. Mas aí a gente tem que realmente pensar, refletir a respeito e ver que isso aí é o certo. Que é o interesse que provoca todas essas coisas, né? Que a gente vê aí, todas essas brigas, essas contendas todas que a gente vê aí no mundo.
O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. É aquilo que a gente chegou a comentar dessas pessoas que acham as coisas dos outros, né, que acham um pacote, um dinheiro, uma carteira, entregam aquilo ali intacto. Só mexeram para ver de quem é, para ver o nome, se tem documento, como encontrar o dono daquela bolsa, né, daquela carteira. Então, não tem nenhum interesse em ficar, e muito menos em receber, né, alguma recompensa. Chegamos a comentar aquele fato daqueles dois que moram numa comunidade, são trabalhadores, não ganham nada, mas acharam a carteira do tal argentino. Até quem briga? Argentino? Não devia ter devolvido, não. Brasileiro e argentino, né, tem sempre uma competiçãozinha, né? Mas é brincadeira. Então, eles entregaram e o argentino deu a ele $100, né? Hein? Não, foi $100, que daí foi R$300, né? 300 e poucos reais. Aí, e eles não queriam receber, mas já que eles receberam, eles iam encaminhar para uma família lá que tinha perdido não sei o que lá na casa e não tinha dinheiro para comprar, que eles iam fazer a doação. Então, eles fizeram pelo simples propósito de ajudar mesmo, a devolver, ajudar a pessoa a encontrar o seu bem que perdeu, né? Total desapego, total, que eles não queriam mesmo receber nada, e o dono da carteira insistiu, então eles iriam doar o que eles receberam. Então eles fizeram mesmo para... Aí ele ainda falou, e eu não quero ser nenhum herói por causa disso, nem levar um nome aí por causa disso, isso é dever. Isso é o normal, né? Mas não é, a gente sabe que é normal, que é dever, mas não é o que a gente vê acontecer. Então, aí acaba nisso aqui, ó, o verdadeiro desinteresse é tão raro, né, que parece um fenômeno quando ele acontece, né? O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Nós não somos daqui, não é? Pelo desinteresse, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Olha, nós não somos terráqueos. Nos filmes aparecem os terráqueos, né? Nós não somos da Terra. Nós não somos de lugar nenhum. Nós somos do universo. Nós fomos criados por Deus como energia viva, inteligente nesse universo, né? Capazes de transformar, de fazer a evolução da matéria e a nossa, porque fomos criados simples e ignorantes, foi nos dado o livre-arbítrio, poder de escolha, para que a gente pudesse operar todas as transformações em nós e no ambiente, não é? No cenário em que nós vivemos. Então, nós não temos um lugar pré-determinado. Ah, não, eu sou de Júpiter, eu sou da Terra. Nós não somos de planeta nenhum, nós somos do universo. Nós somos cidadãos do universo. Criados por Deus, filhos de Deus, o universo é a nossa casa. E os mundos, as muitas moradas na casa do Pai, são aí os mundos em que nós fazemos a evolução. Até a Magui agora mesmo estava me mostrando aqui que a Magui é minha assessora, né? Ela fica descobrindo essas coisas. Aí ela viu ali no Evangelho plano de provação e expiação, o mundo de provação e expiação, ela ainda falou assim, olha, isso é interessante. Realmente, é bom ler aquele capítulo ali do Evangelho de provação e expiação. A gente não pode esquecer que nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente aqui. E aí é aquela luta constante, uma grande luta que nós temos que travar, não com o mundo, mas com nós mesmos, conosco, porque nós precisamos fazer a reforma íntima para merecer mundos melhores do que esse. Então, tudo que está acontecendo aí no mundo, a gente fica perguntando, mas onde está Deus, né? Já li até aqui um texto
do Frei Beto, o silêncio de Deus, todas essas coisas acontecendo no mundo. O mundo está todo atolado na corrupção, na ilusão. O nosso Brasil não tem mais aonde descobrir nada. Nada. Quando a gente pensa que já viu tudo, aparece um buraco mais podre ainda. Né? Então a gente fica pensando, meu Deus, que é isso? Não tem ninguém vendo isso? Tem, claro, Deus está no controle. Agora, por que nós estamos aqui sob essa corrupção toda? Né? Hoje nós reprovamos, hoje nós criticamos, mas e ontem? O que nós fizemos? A gente não pode esquecer que o Brasil, ele já, quando foi descoberto, ele já começou a ser explorado ali. Ele só não foi explorado pelos seus nativos, por aqueles brasileiros mesmo, aqueles índios da terra. Ele não foi explorado por eles, ele foi cuidado por eles. Ele foi abençoado por eles. Mas eles foram escravizados, trouxeram outros. A gente não pode esquecer da nossa história. A nossa história é horrorosa. Ela é uma história cheia de corrupção, cheia de interesse próprio, de interesse pessoal. Né? Eu já falei que eu me sinto um Martim Afonso de Souza reencarnada. Né? Quando começa esse desespero aí, eu falo, gente, será que eu sou Martim Afonso de Souza? Ou qualquer um daqueles das capitanias hereditárias? A gente esquece das capitanias. Olha, eu estou falando aqui, eu não, posso estar até falando bobagem, eu nunca estudei história assim, eu não sou professora de história, não fui professora de história, mas eu lembro tanto, olha, isso ficou tão marcado para mim, naquele livro desta grossura do professor Valtinho, no Colégio Modelo, que era um livro amarelo, que a gente era obrigado a estudar, não tinha uma figura, não tinha nada. Mas quando depois, aqui me chamava tanto a atenção a questão das capitanias hereditárias, e depois, mais para frente, a gente conseguia livros com mais figuras e tudo, aí tinha bonitinho, eu me lembro como se fosse hoje o mapa do Brasil, todo desenhadinho, dividido ali, e com aquelas faixas coloridinhas, assim, até o litoral, do meio, assim, até o litoral, com o nome daquele que era dono daquela área ali. Dono como? Como comprou? Como adquiriu? E ainda por cima, a gente não pode esquecer o adjetivo que vem atrás das capitanias, hereditárias. E a gente está reclamando de quê? Hoje. Ah, porque fulano, a aposentadoria de fulano, morre o avô, o sujeito não casa, o outro não casa, porque aquilo ali vai e continua. Hereditárias lá desde sempre. Então a gente está achando que a gente está agora nessa coisa horrorosa, sempre foi uma barbaridade. Né? E quem é que estava lá? Os Martins Afonso de Souza, nós, que agora estamos aqui sem receber salário. Apesar de que agora ele até pagou, né? Pois é. Então, nós somos explorados hoje porque fomos exploradores ontem. Deus está no controle de tudo isso. Nós não estamos passando nenhuma dificuldade aqui inocentemente. Não é por isso que a gente vai se acomodar. A gente só precisa se resignar. Lembra daquela palestra que a gente fez aqui sobre resignação e obediência? A resignação não é uma esperar sentada, porque eu fiz, agora eu tenho que pagar, tenho que sofrer. Não é assim. A resignação é o reconhecimento da situação para então a gente começar a agir. Não é por conta disso que a gente vai deixar a coisa correr frouxo. Não, a gente tem que lutar. Plano de provação e expiação. Pena que Magui tirou aqui o... Vê se você acha aqui. Evangelho. Cadê, Magui? Acha aí. É esse? É. Não sei se é esse. É luta constante, porque é plano de provação e expiação. Está pensando que é fácil adquirir virtude aqui? Onde a gente só vê desgraça, onde as pessoas puxam o tapete da gente o tempo todo.
E a gente fica se achando um inocente pagando por um pecador. Não somos inocentes, não. Nós somos os inocentes de hoje, mas nós somos os culpados de ontem. Aqui no finalzinho, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, imunos de expiações e provas, está aqui, ó, a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas. Lembra que a gente sempre comentou aqui na variedade de níveis evolutivos? Mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Está aqui, ó. E o que nós somos? Rebeldes das leis de Deus. Alguém aqui cumpre lei de Deus? A gente não cumpre nem lei de trânsito. A gente não cumpre nem isso, vai cumprir lei de Deus, que é muito mais difícil. Passar no pardal ali a 50 ou 45 é fácil, mas nem assim muitas vezes a gente faz e leva multa. Agora, está pensando que cumprir a lei de Deus é fácil? Cumprir a lei de Deus começa por aqui, ó. Terminar essa questão de interesse pessoal. Põe isso de lado, isso morre. Isso não pode existir em quem quer cumprir a lei de Deus. Interesse pessoal não pode existir. Continuando aqui, ó. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar. Olha aí. Nós, os exilados, que são desobedientes à lei de Deus, nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Parece que foi escrito para nós agora, né? Trabalho duplamente penoso. Olha, lindo isso aqui, né? Que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Lindo isso, né? Muito bonito. Vou até depois copiar e colocar mais um slide, que isso tem tudo a ver com isso que a gente está estudando aqui, né? Nós estamos nesse mundo e não estamos aqui porque Deus errou o endereço que nos colocou, não. Nós estamos no jardim certinho, né? Somos flores lindas, mas cheias de espinhos. Espetamos quem que se aproxime, né? Então, a gente quer o quê? Não é dessa maneira que nós vamos conseguir felicidade, paz, harmonia, não é isso. Não adianta nem alguém querer desejar, porque a gente não vai conseguir ser conquista, não é? Nós precisamos conquistar. Claro que o desejo das pessoas, que a gente tenha isso, são vibrações tão boas que fortalecem nosso ânimo e nos ajudam a vencer. Mas a gente precisa querer, né? Não existe presente nesse sentido, né? Então é pelo desinteresse que o homem prova que ele vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Nós não vamos levar absolutamente nada daqui. Para que a gente vai ficar nesse desespero, nessa corrida? Aliás, intuitivamente, nós que agora criticamos essa corrupção toda, criticamos tudo que está acontecendo, é por conta até de já ter feito, de já ter vivido isso aí em alguma época, vimos que não deu certo, vimos que não adiantou nada, não é? Levamos o quê? Nada. Fomos para a dimensão espiritual, nos integramos novamente na nossa casa, que é o universo, cheios de problemas, cheios de erros para resgatar. Aí entendemos que não é assim, né? Que o futuro, que o que a gente corre atrás aqui na Terra, dos bens materiais, não vai nos ajudar em nada, pelo contrário. Às vezes as pessoas têm um medo enorme da destinação que o corpo vai ter, né? Depois que desencarnar o espírito.
Aí a gente fica, mas será que não é melhor sepultar, cremar? Pensa. Não temos que nos preocupar com isso não. O corpo está morto. Nós temos que nos preocupar com o que nos prende ao corpo. Porque seja qual for o destino que se der ao corpo, o espírito vai sofrer se ele estiver lá, agarrado ao corpo. Seja qual for o destino que der. Seja na cremação, seja no sepultamento, seja aonde for, né? Entregue às águas, não importa. O espírito, ele sofre se ele estiver ligado às coisas do mundo, às coisas materiais, ainda que ele não esteja agarrado a um corpo já, que ele já entendeu que desencarnou, ele pode não estar ali, não vai sofrer os efeitos, então, nem da decomposição, nem da cremação. Mas se ele for um espírito agarrado aos bens desse mundo, ele não sai daqui. Ele permanece aqui sofrendo com o destino que estão dando à sua fortuna, com o destino que estão dando aos seus bens, né? Então é isso, a gente tem que parar de pensar que o que vale a pena são bens materiais. Os bens materiais são necessários para a nossa sobrevivência, mas não em excesso. Não é o responsável pela nossa felicidade. Se fosse assim, toda pessoa que tem muito seria muito feliz. E não é. Não é isso. O dinheiro, realmente, ele ajuda, ele é importante, ele é fundamental nos mundos materiais. Porque a gente precisa dele para viver. Ninguém faz nada sem dinheiro. Ninguém se alimenta sem dinheiro, cuida da saúde sem dinheiro. Ninguém faz nada. Ele é a moeda realmente importante no plano material, mas para o plano espiritual não. Então, para que esse interesse todo em correr atrás de coisas, de excessos? Aquilo a gente precisa do necessário. O extraordinário é demais, como diz lá no filmezinho lá do Mowgli, né? O extraordinário é demais, só atrapalha. Ainda vai nos prender aqui nesse mundo, para a gente ficar nessa agonia aqui, né? O espírito não sai do ambiente dele se ele for apegado às coisas materiais. Então ainda faz a gente sofrer. Quer dizer, aquele que entende que os bens desse mundo são para usufruto aqui desse mundo, e aqui vão ficar para que outros se beneficiem desse bem, porque nós somos o quê de Deus? Nós somos mordomos. Todos nós somos mordomos. Tem lá a parábola do mordomo infiel, né? Que Baguio tem horror dessa parábola. Eu fiz uma palestra sobre isso. Ela ficou tão incomodada com a palestra que eu nem fiz mais. Mas essa parábola, ela fala sobre essa questão. O que é um mordomo? Mordomo não é aquele que administra os bens do patrão dentro da casa? É aquele que administra os empregados, né? É aquele que não faz nada. Ele fica lá parecendo uma múmia paralítica, como tinha aquele programa, né? De humor. Ele fica lá, né, todo bonitinho, vestidinho, de luvinha. Hoje não tem mais isso, mas era assim, né? Hoje não tem mais mordomo. Mas eles eram assim, eles administravam os bens da casa. Ali, não os bens, a fortuna do patrão, mas os bens da casa ali. Ele que administrava. Então, nós somos esses mordomos de Deus. Nós administramos os bens do mundo. Os bens de Deus aqui. Porque esses bens não são nossos, esses bens são de Deus. Esses bens são da natureza, são dos mundos em que nós estamos morando. Então, nós somos mordomos. Mas não sejamos mordomos infiéis, como está lá na parábola, e sim um mordomo fiel. E o mordomo fiel é aquele que sabe, aquele que entende que eles têm só que administrar enquanto ele está aqui, que esses bens não lhe pertencem. Esse vai para a dimensão espiritual muito bem. Então não significa que a gente não possa ter nada, que a gente não possa ter conforto, que a gente não possa ter uma fortuna, que a gente não possa ter isso, a gente já passou por isso. Mas que isso não nos impeça de desenvolver virtudes. Porque aqueles que ficam agarrados aos bens materiais
eles não conseguem desenvolver virtudes. Aí a nossa desgraça é real, né? Não vai ter outra saída, não. Na 896, Kardec pergunta: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real. Por não saberem empregá-los de maneira razoável, terão por isso algum mérito? Então, aquelas pessoas, é o filho pródigo, né? É aquele que saiu de casa, pediu ao pai que lhe desse a sua parte, a parte da fortuna dos bens que lhe cabiam. Então, o pai deu e ele saiu e botou tudo fora, né? É o filho pródigo. Então, o que acontece, né? A pergunta de Kardec foi bem clara sobre isso. Essas pessoas aqui, desinteressadas, ele era um desinteressado, tanto que ele botou a perder tudo. Ele não se interessava por aquelas coisas. Ele queria a sua parte para ele poder sair para o mundo, né? E jogar tudo fora, e viver, e colocar tudo fora, né? Então, que prodigalizam os seus haveres sem proveito real. Porque não deu proveito real para aquilo ali. Nem ele aproveitou, ele jogou fora. Ele nem usufruiu daquilo. Ele simplesmente negligenciou e desperdiçou. Agora, por não saberem empregá-los de maneira razoável, ele não sabia empregar, ou se sabia, não queria, terão por isso então algum mérito? Eles respondem assim, ó: tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Porque que bem que ele fez? Ele jogou fora, ele não ajudou ninguém, aquilo nem a ele mesmo, tanto que ele chegou a um ponto que ele não tinha mais o que comer, os porcos tinham mais alimento do que ele, aí ele caiu em si e retornou à casa do pai. É o que acontece conosco. A gente desperdiça todos os bens, a gente não sabe administrar os bens do mundo, aí joga tudo fora, né? Os bens da alma, os bens morais, tudo. E depois a gente retorna à casa do pai, retorna para Deus, retorna para a lei de Deus. Aí sente a necessidade da obediência à lei. Aí esses somos nós que estamos aqui agora, sabendo da necessidade de obedecer à lei, criticando o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa saber se realmente nós estamos modificados ou se nós estamos fazendo isso porque a gente está do lado de cá. Será que se a gente estivesse do lado de lá, a gente estaria fazendo igual? Isso que a gente tem que se perguntar a cada um, né? Cada um tem que fazer a sua reflexão. Porque muitas vezes a gente critica porque a gente não tem, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão para ver se realmente nós estamos fazendo uma crítica porque a gente acha isso errado, né? Se a gente acha errado só porque a gente não tem, aí a coisa muda de figura, né? Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Quer dizer, negligenciar os bens que você tem nesse mundo é falta de juízo. Mas eles precisam ser empregados de maneira real que possam beneficiar alguém. Do contrário, não adianta. Você não ajudou ninguém, nem a si mesmo. Né? É aquele que, uma vez eu contei aqui, que tinha tanto medo de ser roubado, tanto medo, que ele vendeu tudo que ele tinha, comprou barras de ouro, fez um buraco, enterrou, e todo dia ele ia para lá, como fosse lá, admirar, não admirar, porque estava enterrado, né? Mas ele se sentava lá e ficava ali, meditando em cima do ouro. Até que um amigo do alheio começou a desconfiar, né? Achar engraçado aquilo ali, né? E seguiu e viu que ele fazia isso todas as vezes, e falou, tem alguma coisa aí, não é possível, né? Aí cavou, encontrou a fortuna, roubou e foi embora. E ele ficou sem nada. Ele desesperado, contando para um amigo, você está reclamando de quê? O que adiantava para você aquele ouro enterrado lá? Nada, porque ele não servia nem para você, nem para ninguém. Então, pelo menos agora, de repente, ele vai ter uma finalidade aí pela vida. Né? Então, nós fazemos isso, nós enterramos os nossos bens, né? Não servimos a ninguém, não fazemos nada por ninguém, não multiplicamos e morre com a gente. Quer dizer,
Que fim útil a gente deu? Fomos desinteressados? Fomos, mas também não ajudamos ninguém. Então, se a gente acertou pelo desinteresse, pecou na hora de aplicar bens que poderiam auxiliar os outros, né? A fortuna não é dada a alguns para ser lançada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão de prestar contas. Ninguém recebe nada por acaso. Ninguém que está com uma fortuna muito grande, embora tenha trabalhado para consegui-la, não foi por acaso que teve essa bênção, que não foi impedido disso. Porque muita gente trabalha muito, tem competência e não consegue. E outros, às vezes, nem trabalham tanto e dão tão certo, fazem fortuna com uma rapidez tão grande. Agora, não vamos nos iludir. Deus tem planos para isso. Não vamos esquecer que nós não temos o controle dessas coisas. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas quem está no controle é Deus. Se Ele não quiser, nada acontece. Quando Ele quer, acontece de qualquer maneira. Vai acontecer, né? Então, a gente é impotente diante, né, do Criador. Então, a fortuna é um depósito de que terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram. E olha mais ainda aqui para agravar a situação, ó. Por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitados. Porque isso a gente pode ver que acontece muito, né? Quanto mais poder tem uma pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, menos ela paga as coisas. Já repararam que isso acontece? Tem sempre aquele que tem tanto interesse pessoal na fortuna dele que faz tudo de graça. Cobra nada, né? Vai precisar, se ele for um médico, vai ao consultório. Não, você é meu amigo, que paga a consulta o quê? Não, nada disso. Agora, não vai pagar ali. Não se iluda. Que a conta vai chegar. De uma maneira ou de outra, a conta vai chegar. Então, a gente vê que a gente, às vezes, faz muito por quem não precisa. Né? A gente ajuda mais quem não precisa do que, na verdade, quem precisa. Enquanto que aquele que tem, mais obrigação ele tem de pagar, né? De cumprir com todas as suas tarefas. Mas a gente vê que não. Por quê? Que essa questão, né, que nós estamos nesse Brasil, nessa questão financeira aí, com essa dívida enorme, né, da Previdência, por quê? Porque há isenção de impostos para as grandes empresas, porque eles têm interesse no que essas empresas oferecem. Então, eles dão esse prêmio, não precisa pagar, não. Mas, em troca de você não ter que pagar isso ali, vai fazer isso, isso e isso, vai me beneficiar. Então, a gente é assim nesse mundo de provação e expiação. Isso é o que acontece. Mas não é o que acontece só em escala grande, como nós estamos vendo, não. Em escala pequena também acontece isso. Muitas vezes a gente ajuda quem não precisa, coisas pequenas, e deixa de ajudar aquele que realmente precisa. Né? Muitas vezes aquele que não pode pagar uma consulta, ele não vai conseguir ser consultado, porque ele não pode pagar. Aquele mesmo médico, às vezes, isenta um outro amigo dele que pode pagar e cuida dele de graça. Ah, porque é meu amigo. A pessoa tem que começar a separar essas coisas. Né? Amigo é amigo, ele merece tudo. Mas se ele pode, qual é a vantagem que ele está tendo ali? Ele pode pagar, isso não vai afetar em nada. Então, que demonstra a sua amizade de forma diferente. Né? Então, ele pega aquele dinheiro lá do amigo que não é, e paga, então, a consulta para o outro lá, né? Que não pode pagar. Então, isso são exemplos grosseiros, mas que, na realidade, é mais ou menos o que acontece na vida. É um toma lá, dá cá terrível. Né? Visando o quê? Interesse próprio. Porque ninguém que está fazendo isso está desinteressado, não. Ninguém. Tem lá amigos, negócio à parte, isso é válido. É válido, é. Por quê?
né? É amigo, então, se você vende alguma coisa, você é vendedor, então você vai vender para um amigo, aí você não pode cobrar dele que ele é seu amigo, é o seu ganha-pão, é o seu trabalho. Ele tem que pagar direitinho, como todos os outros que vão comprar vão pagar. Então, principalmente porque é amigo, é que tem que fazer questão disso. Né? É que tem que fazer questão, é meu amigo, ele trabalha nisso, ele está vendendo isso, então vamos pagar. Se puder pagar mais um pouquinho, ajuda até mais, né? Dependendo da situação. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Aquele que faz o bem sem segunda intenção, pelo prazer único de ser agradável a Deus e ao seu próximo sofredor, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá chegar mais rapidamente à felicidade do que o seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não pelo impulso do ardor natural do coração. Isso é a realidade. Há necessidade da gente fazer o bem por fazer o bem. A gente já vem comentando isso aqui, né? Na 897b, os espíritos comentam que não há aqui uma distinção entre fazer o bem ao próximo e cuidar de se corrigir dos próprios defeitos. Porque, por exemplo, a gente não pode fazer o bem visando uma negociata, né? Aquele que está fazendo o bem, tentando negociar, ele tem interesse particular naquele a quem ele está dirigindo um bem. Então ele está negociando indiretamente, ainda que a pessoa não saiba, ele está fazendo um bem para ele hoje, porque ele sabe que dependendo da função dele, né, ele já conhece, ele vai poder se beneficiar daquela pessoa numa outra situação. E aí a pessoa fica numa situação difícil de não prestar também aquele serviço. Aí é aquele toma lá da cá que a gente vê aí pelo mundo, né? Agora, isso é uma negociata. Tem essa aqui e tem a negociata com os espíritos. Tipo assim, eu vou fazer o bem, eu vou ser caridoso, eu vou ser compassivo. Por quê? Porque assim eu vou conseguir um lugar melhor quando eu partir desta para melhor. Nem sempre a gente parte para melhor, mas tem esse ditado, né? Pois é. Será que vai? Será que vai partir dessa para melhor pensando assim? Não vai, não. Não vai partir dessa para melhor pensando assim, não. Porque ele não ajudou porque ele queria. Ele fez uma negociata. Do tipo assim, bom, eu vou fazer o bem, porque aí eu vou conseguir um bom lugar. Quer dizer, se ele não tivesse, pelo menos a ideia, se ele, a suposição dele é essa, mas se ele não tivesse nem essa hipótese, ele não ia fazer. Se alguém chegasse para ele, ó, não adianta não, né? Igual que Zé Manel costumava falar, vocês estão pensando o quê? Vocês estão vindo aqui para o centro toda reunião, sentando, ouvindo palestra, que vocês vão ganhar algum bônus com isso? Que vocês vão ser beneficiados com isso? Só por vir? Não. Ninguém vai ser salvo porque vem aqui, ou porque vai à igreja católica, ou porque vai à igreja protestante, ou porque dá um dinheirinho de dízimo, né? Para ajudar os outros que a gente sabe que acaba ajudando, são os que estão acima no controle dessas igrejas, né? Então a gente vê que não é isso. Não adianta, nós não vamos nos salvar porque a gente está aqui. Eu não vou me salvar porque estou aqui estudando e passando alguma coisa. Pelo contrário, eu então estou ferrada, porque a quem muito dá, muito será cobrado. Eu estou perdida, né? Se eu não fizer nada por mim, eu estou perdida. Aí vai ser aquela historinha, né, que a gente conta aqui de vez em quando, daquela pessoa que frequentava o centro. Ele chegava, tadinho, já atrasado, porque estava vindo do trabalho, sentava no último banco, porque já estava com a casa cheia, lá atrás, ficava lá, maravilhado com tudo que ele estava ouvindo e aprendendo. Passado um tempo, morre
àquele frequentador e morre também o orador. Na dimensão espiritual, o frequentador morreu primeiro, depois foi o orador. Aí na dimensão espiritual os dois se encontram. O orador num estado lamentável de dificuldade. E o frequentador todo alegrinho e feliz, até porque pôde ajudar aquele que ele idolatrava, como aquele que era ídolo dele ali na casa que ele frequentava, né? E ele todo feliz em poder fazer alguma coisa por aquela pessoa que ele achava que era inatingível para ele, né? Que ele não era ninguém, ele era só aquelezinho que sentava lá. E o orador, quando viu que estava numa dificuldade muito maior do que aquele frequentador que ele reconheceu, e quando ele foi auxiliado por aquele irmão, ele falou, mas como assim? Eu que era o orador, eu que sabia, eu que ensinava, estou nessa situação e você bem melhor do que eu? Como pode isso? O que foi que você fez para estar numa situação tão melhor que a minha? Ele falou, tudo que o senhor ensinou. Pois é. Ele fez o que ele ouvia. Ele atendia, ele passou a obedecer. E o outro falava e não fazia nada. Eu ouço essa historinha na minha cabeça todos os dias. E fico apavorada, né? Porque eu falei, meu Deus, tomara que eu encontre lá os frequentadores friburgueses para me tirar do buraco. Que pelo menos amizade eu estou fazendo. Porque, olha, não vamos achar, porque a gente lê, porque a gente memoriza, porque a gente sabe tudo, que a gente vai ter uma melhora por causa disso. Tem que praticar. Como diz lá, o diabo também acredita em Deus. E em que ele se beneficia com isso? Em nada. Então, acreditar em Deus, entender e conhecer as leis de Deus, não vão adiantar de nada. O que vai adiantar é a prática, né? Então, a gente tem 3 momentos importantes quando a gente aprende alguma coisa que não estão restritos apenas aos ensinamentos religiosos, né? A tudo na vida. São 3 momentos importantes. Quando a gente conhece e aprende sobre alguma coisa, quando a gente coloca esse aprendizado ao nosso raciocínio, à análise da nossa consciência e vê que vale a pena e pratica. E o terceiro grande momento é quando ele sai da gente e alcança outras pessoas. Então é o momento de absorver, de praticar e de devolver para o mundo, para o universo, aquilo que a gente recebeu. Então são momentos muito preciosos. E que se a gente não tomar ciência disso aí, não vai adiantar muito a nossa vida, o nosso aprendizado aqui. Alguma coisa de bom a gente tem que fazer, né? Então, por favor, orem por mim, porque o que eu recebo de conhecimento é bastante. Mas a prática está deixando a desejar, então, né? Preciso realmente, como o Papa Francisco pede para orar por eles, eu também posso, né? Porque o Papa Francisco faz isso todos os dias, pedindo a todos para orarem por ele, eu também posso fazer. Porque realmente, não vamos esquecer, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então está aqui, né? Concebemos que fazer o bem com o pensamento de que não seja levado em conta na outra vida é pouco meritório. Mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Então, olha só, a gente não pode negociar. A gente não pode fazer negociata. Já? Tá. Eu estou sem óculos aqui, não estou chegando lá, mas está na hora. Então, olha só, a gente não pode negociar com os espíritos. Eu vou fazer isso de bom para você, porque eu vou ter depois um bom lugar lá. A gente não pode negociar também no mundo. Eu vou te dar isso aqui, porque depois eu sei que eu vou conseguir receber bastante. Mas aí, será que fazer o bem, para mostrar também a Deus que a gente está melhor, será isso uma negociata?
Será que isso a gente pode fazer? Capítulo da próxima novela, para a próxima terça. Está aqui, ó. A pergunta é: mas emendar-se, vencer as paixões, corrigir o caráter, visando, ó, tá negociando um pouquinho, é o objetivo, ó, visando a se aproximar dos bons espíritos e progredir, será igualmente um sinal de inferioridade? Suspense para terça-feira. Mas quem quiser, antes de terça, tá aqui, ó. 879B é a pergunta. A resposta 897B. A pergunta está aí, está no Livro dos Espíritos. Então, não precisa esperar para terça. A gente não vai responder porque já alcançamos ali o nosso horário. Mas deem uma estudadinha em casa e vocês vão ver que isso aí pode parecer uma negociata, mas não é. Esse é o grande objetivo das encarnações. Fazer o bem, emendar-se. Mas a resposta dos Espíritos é que vai falar, com certeza, muito melhor do que eu. Muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina divina. Porque ela é de Deus? Ela é de Deus. Ah, mas que prepotência, só a doutrina espírita que é de Deus? Não, todas. Todas, porque todas revelam a lei de Deus. O Espiritismo não inventou nada. Ele apenas revela as leis da criação, como todas as outras também. Então, o que a gente precisa de ter é olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muita paz para todos.